Olá, hoje a gente vai mergulhar num universo de ideias que, olha, é fascinante, às vezes meio mal compreendido, né? A cosmovisão ateísta e agnóstica aqui no Brasil. Uhum. Para fazer isso, a gente se baseou numa série de entrevistas ótimas do Marcos Cavalcante, lá do canal Ativistas Ateus do Brasil. Ele fez tipo 50 perguntas para ateus, ateias, agnósticos, para entender mesmo como essa galera vê o mundo. Exato, e foram muitas conversas, né? Bem ricas. Sim. E a nossa ideia aqui é, assim, pegar essas conversas e tirar o essencial, sabe? Entender não só o que eles pensam, mas um pouco de como pensam sobre as grandes questões da vida. E também desafiar aquela ideia de que é tudo um bloco só, homogêneo. Porque não é mesmo. A missão é trazer um pouco mais de clareza, de nuance para esse cenário. Perfeito. E o legal é isso, ouvir as vozes mesmo, né? Ver como eles se definem, o que pensam de moral, ciência, política, sentido da vida. Essas coisas que, no fundo, tocam todo mundo. É uma chance de ir além do rótulo, sabe? De ateu, agnóstico, e entender a complexidade. Ótimo ponto. Então vamos começar por aí, né? Como é que essas pessoas se definem? Tem um jeito único de ser ateu ou agnóstico, pelo que eles disseram? Olha, o curioso é que não. Assim, a base comum é aquela coisa da ausência de crença em deuses, no sobrenatural, por falta de evidência, né? Mas o jeito de se definir, as ênfases, são bem diferentes. Tipo, Por exemplo, o Ario Martins, lá do Reduto Cético, ele se coloca como um ateu crítico. Para ele, Deus é muito improvável, mas ele não fecha a porta 100%, sabe? Mantém um certo rigor filosófico ali na dúvida. interessante. Já começa com uma diferença sutil. E tem outras visões? Várias. O Francisco Chiomento, ele se diz agnóstico forte. Ele explica que, filosoficamente, está aberto à dúvida sobre o desconhecido, mas na prática, no dia a dia, ele funciona como um materialista naturalista. Não fica esperando a ajuda do Papai do Céu, como ele mesmo diz. Entendi. Quer dizer, a filosofia é uma coisa, a prática é outra. Isso. Já a Carolyn Birão, ela conecta o ateísmo com uma coisa muito importante para ela: liberdade. Liberdade de pensar, de escolher, sem um destino traçado por Deus. Faz sentido. O foco muda bastante, né? De um para outro. Muda. E tem mais, olha só. O Eduardo Banks, ele fala do ateísmo como algo quase natural, instintivo, uma recusa daquele consolo que a religião dá pra gente lidar com a morte, sabe? Uma recusa do consolo forte, isso? É. E o Fábio Prata, ele faz uma distinção que eu achei útil. Ele se vê como agnóstico no geral, tipo, cético sobre qualquer coisa sem evidência, e ateu especificamente sobre deuses. Ele diz que é as duas coisas. Ah, entendi a diferença. Agnosticismo amplo, ateísmo específico. Isso. A Glorinha Silva é bem direta. Ateísmo é não acreditar em Deus nem espírito. Ponto. E o Wagner Menck, ele traz uma coisa social que é interessante. Ser ateu é também estar disposto a ir contra a corrente, sabe? Não acreditar só para agradar, ter consciência de que faz parte de uma minoria. Nossa, quanta variedade só na definição. Então, o que parece unir é essa coisa da falta de crença por falta de evidência, mas o porquê, o como, o que isso significa para cada um varia demais. Filosofia, prática, liberdade, naturalidade, até o social. Exatamente. Já quebra totalmente aquela imagem de bloco único, né? A diversidade começa ali. A verdade toda aparece quando eles falam de cosmovisão. O que essa palavra significa para eles? A ideia geral que aparece é que a cosmovisão é tipo um mapa mental, sabe? Que a gente usa para entender e navegar no mundo. O Ari Martins fala num emaranhado de crenças de fundo que moldam como a gente vê as coisas. Um emaranhado de crenças. Gostei disso. É, né? E o Francisco Chiomento, ele liga muito a cosmovisão com a ciência, com o entendimento científico. Mas olha que interessante, ele deixa um espaço para perguntas filosóficas mais fundas, tipo sobre a natureza ter algum propósito em si, mesmo sem um criador. Quer dizer, mesmo com base na ciência, cabe a filosofia ali. Cabe. Para as outras definições, a Caroline Beirão o simplifica. É como você enxerga a realidade. O Eduardo Banks vê como algo bem individual, moldado pela vida. Mas ele acha que pode ter uns pontos comuns, tipo cosmovisões ateístas. E o Fábio Prata?
O Fábio descreve a dele como sendo baseada na razão materialista, ou seja, tem uma realidade objetiva, leis naturais, relações sociais concretas, tudo analisável, Bem pé no chão, digamos assim. bem pé no chão. A Glorinha Silva entende como um jeito de ver o mundo e a vida sem precisar de Deus intervindo. E o Wagner Menck, ele liga a cosmovisão, aquelas perguntas clássicas, né? De onde a gente veio, o que fazer aqui, para onde vamos, que toda visão de mundo tenta responder. Entendi. Então, de novo, o conceito central é parecido, a estrutura de como a gente vê o mundo, mas cada um preenche isso de um jeito, com ciência, razão, experiência, as grandes perguntas. Exatamente, cada um com suas ênfases. E esse jeito de ver o mundo, né, que eles constroem, isso leva eles a se posicionarem publicamente? Eles se veem como militantes, ativistas das suas ideias? Como isso vira ação? Olha, aqui também tem um leque de posições bem interessante. Tem aqueles que se veem sim como militantes ativos, que entram no debate público. O Ari, o Fábio, a Glorinha, o Wagner, eles falam de participar de discussões, apoiar petições, se organizar em associações, tipo a ASPEC. A Associação Brasileira de Pensadores Céticos e Ateus, né? Essa mesmo. E atuar na defesa do Estado laico, dos direitos de quem não crê. Essa é a militância mais, digamos, clássica. Certo. Mas nem todo mundo vai por aí, imagina. Não mesmo. Outros têm uma visão mais específica do que é militância para eles. O Francisco Quilmento e o Eduardo Banks, por exemplo. Eles são super ativos na defesa da ciência, do secularismo, principalmente quando veem a religião tentando se impor, sabe? Na política, na educação. Ah, uma reação então. Isso. Mas eles dizem que o foco não é sair desconvertendo ninguém. O Quilmento tem uma frase ótima. Ele diz que vira militante quando a fé quer mandar. Quer dizer, é em defesa do espaço laico. E a Caroline Beirão fala de uma militância mais do dia a dia, sabe? De se colocar como ateia nas conversas quando perguntam. O que parece ligar tudo isso, então, não é tanto o esforço de convencer o outro a virar ateu, Não parece ser o principal, não. mas sim uma defesa muito forte da laicidade do Estado, da liberdade de pensamento para todo mundo, né? Para quem crê e para quem não crê. Faz sentido isso. Totalmente. A defesa do secularismo, da liberdade de consciência, isso pareceu o grande ponto comum na ação pública deles. Bem mais do que um proselitismo ateísta. É uma militância mais para garantir direitos e espaços do que para mudar a crença dos outros. Entendido. Bom, agora a gente entra num campo que costuma gerar faísca: política e economia. E aqui é super importante a gente frisar, né, que nossa análise é só sobre o que eles disseram nas entrevistas, totalmente neutra. Mas, dito isso, como é que se distribuem as visões políticas e econômicas dessa turma? Olha, aqui a diversidade talvez seja uma das maiores e surpreendente para quem espera um bloco só. A gente encontra pessoas que se identificam claramente com a esquerda, o Ari é citado nisso, a Caroline se diz de esquerda, mas sem partido, a Glorinha se coloca como crítica ao capitalismo e o Fábio Prata é marxista mesmo, fala em superar o capitalismo. Certo, um grupo expressivo na esquerda. E fora daí? Tem outras posições, o Wagner Menck se põe mais na centro-esquerda, defendendo muito políticas públicas baseadas em evidência, em ciência. E aí, contrastando bastante, tem o Francisco Quilmento, que se identifica com a direita na economia. Ah, interessante. Sim, ele se diz liberal, critica a esquerda na América Latina, mas olha a nuance, ele defende que o Estado tem que amparar os mais fracos. Não é um liberalismo selvagem, digamos. E o Eduardo Banks menciona que os pais eram socialistas, mas a posição dele mesmo não fica clara nas entrevistas que a gente analisou. É realmente um black bem aberto, mas apesar dessas diferenças todas, ideológicas, econômicas, você tinha falado de um ponto comum na militância. Isso aparece na política também. Com certeza. E esse é um dos achados mais legais, eu acho. A defesa, assim, intransigente do Estado laico. Isso aparece como um valor quase universal entre eles. Não importa se é de esquerda, centro, direita na economia. Mesmo com visões tão diferentes sobre o papel do Estado? Mesmo assim, aparece forte na fala do Fábio, do Eduardo, da Glorinha, do Wagner.
todo mundo. Eles podem discordar se o Estado tem que ser mínimo ou grande, qual o melhor modelo econômico. O que o Motto defende um Estado liberal mais forte em algumas áreas, a Glorinha critica o capitalismo, o Ari até fala em ideias mais libertárias, anarquistas, mas todos concordam. Tem que separar Estado e Igreja, garantir a neutralidade do governo, e as críticas à situação do Brasil hoje, que eles veem como pouco laico na prática, também são gerais. Isso é muito relevante. Mostra que a identidade ateísta agnóstica pode criar um alinhamento político forte em algumas pautas, como a laicidade, mesmo com discordâncias profundas em outras. Vamos agora para questões mais existenciais. Moralidade e sentido da vida. Se não tem Deus, não tem mandamento divino. De onde vêm os valores? O propósito. Essa é a central, né? E as respostas, olha, são bem consistentes entre eles. Sobre a moralidade, a visão que domina é que ela não vem de Deus e não é absoluta. Pelo contrário, é vista como uma construção humana, social, cultural. Uma construção? Como assim? Ela surge das necessidades da convivência, da nossa capacidade de empatia, da razão, da experiência que a gente acumula. A Caroline, a Rô, a Glorinha, o Quilmento, o Eduardo, o Fábio, todos eles apontam para isso. E quais seriam os fundamentos dessa moral construída? O que eles citam? Principalmente a empatia, sabe? Se colocar no lugar do outro. A razão, pensar nas consequências dos atos e a necessidade de cooperar para sobreviver e para o bem-estar do grupo. O Quilmento até cita Kant, o imperativo categórico, como uma tentativa filosófica de basear a moral na razão. Kant? Interessante. E o Eduardo Banks, ele enfatiza que a empatia de verdade vale mais que seguir regra moral rígida. É uma moral que eles veem como adaptativa, que evolui e que é essencial para viver em sociedade, mas totalmente baseada na experiência humana, não num dogma que vem de fora. Entendi. Uma base humanista para a ética, então. E sobre o sentido da vida? Se não tem plano divino, vida após a morte como foco, como é que eles encontram um propósito? Isso não gera um vazio, uma angústia? A resposta para isso é uma das coisas mais, eu diria, bonitas e libertadoras que saiam dessas conversas. Eles rejeitam essa ideia de um sentido pronto, sabe? Dado por alguém ou algo externo. Mas, longe de ser um vazio, eles veem isso como oportunidade. Oportunidade? Sim. A beleza, para eles, está justamente na nossa capacidade e responsabilidade de criar o próprio sentido, individualmente e coletivamente. Criar o próprio sentido. Como isso funciona na prática? De muitos jeitos, o Ari, o Quilmento, a Caroline, o Eduardo, o Fábio, a Glorinha, o Wagner, todos eles, cada um do seu jeito, enfatizam a agência humana. A nossa capacidade de agir, né? O sentido pode estar nas conexões com outras pessoas, na busca por conhecimento, por entender o universo, em ajudar a tornar o mundo melhor para as próximas gerações, no legado que a gente deixa, ou simplesmente em viver bem e aproveitar a única vida que a gente tem certeza que existe. Essa aqui, agora. A falta de um roteiro divino não é vista como falta, mas como liberdade. Liberdade para escrever a própria história e definir o que importa de verdade. É uma visão que coloca a responsabilidade ou potencial na mão da gente mesmo, né? Bem interessante. E sobre a relação ciência e religião? Dá para ter diálogo ou é briga na certa? Olha, o ceticismo é grande, viu? Principalmente quando a religião tenta falar sobre como o mundo funciona ou contradizer o que a ciência já descobriu. A linha vermelha é clara, a religião invadiu o campo da ciência. Mas não é que eles rejeitem totalmente qualquer coexistência. Ah, não. Não. O que o Ement e o Wagner, por exemplo, eles admitem que dá para coexistir sim, desde que cada uma fique na sua área. A religião seria da crença pessoal, dos valores de cada um, do consolo, e a ciência ficaria com a investigação objetiva da realidade, o conhecimento para todo mundo. Essa ideia das esferas separadas, né? Isso é consenso. Não totalmente. Tem gente mais crítica sobre essa separação funcionar bem. A Caroline Beirão, por exemplo, acha que ciência e religião têm propósitos diferentes demais e, no fundo, são incompatíveis.
O Fábio Prata também acha que pode até conviver na vida pessoal, tipo um cientista ter sua fé privada, mas não no plano epistemológico. Epistemológico, como a gente constrói conhecimento, certo? Exato. Nesse ponto, para ele, ciência e religião usam lógicas diferentes que batem de frente muitas vezes. E o Eduardo Banks, mesmo sem falar direto de compatibilidade, deixa claro quando critica o negacionismo que algumas posturas religiosas podem atrapalhar, sim, o pensamento crítico e a ciência. A questão parece ser o respeito aos limites e aos métodos de cada uma. Entendido. Bom, as 50 perguntas do Marcos Cavalcante também foram em temas bem específicos, né? Coisas polêmicas na sociedade. Como é que essas visões de mundo se aplicaram a isso? Deu para notar algum padrão? A tendência geral foi de apoiar a escolha individual, o direito de decidir sobre o próprio corpo e o fim da vida. E como foi especificamente nesses dois? Na eutanásia, a maioria apoiou que o Mendes Caroline, Eduardo, Fábio, Glorinha, Wagner, mas sempre falando que precisa de debate, de regra clara para garantir a dignidade e não ter abuso. No aborto, a maioria defendeu ampliar o direito ao descriminalizar, Ari, Caroline, Eduardo, Fábio, Glorinha, Wagner. Os argumentos foram muito em saúde pública, direitos da mulher e a crítica de que a proibição prejudica mais as mulheres pobres. O que o Mendes foi um pouco mais cauteloso, mas concordou que o Estado tem que apoiar a mulher nessa situação. Entendi. Uma ênfase forte na autonomia e nas consequências sociais. E sobre Estado e religião, além da laicidade que a gente já falou? 2 pontos chamaram atenção aí. Primeiro, o que a gente já disse. Consenso total na importância de defender o Estado laico e muita crítica como ele funciona mal no Brasil. Ari, Eduardo, Glorinha, Fábio, Wagner. E segundo, um consenso forte também contra a imunidade tributária das igrejas. Essa questão dos impostos? É essa mesmo. A visão geral, Ari, Quiomento, Caroline, Eduardo, Fábio, Glorinha, Wagner, é que igreja, principalmente as que juntam muita grana e funcionam quase como empresa, tinha que pagar imposto, sim, como qualquer outra organização. Certo. E em temas tipo justiça, liberdade de expressão? Sobre pena de morte, a maioria foi contra. Caroline, Eduardo, Fábio, Glorinha e Wagner falaram que não funciona e que atinge mais pobre e negro. O Quiomento foi a voz diferente, admitindo em casos extremos. Já na liberdade de expressão, todo mundo concordou que não pode ser ilimitada. Defenderam que precisa ter limite na lei para combater desinformação, discurso de ódio, ataque à honra. Ari, Quiomento, Caroline, Eduardo, Fábio, Glorinha e Wagner, e mostraram preocupação com regular isso, principalmente em rede social. Entendido. Para fechar esse bloco, uma curiosidade histórica. E Jesus? O que eles pensam? Sobre o Jesus histórico, as opiniões se dividiram. Alguns, como o Eduardo Banks e o Wagner Menck, seguem mais o que a maioria dos estudiosos diz, que provavelmente existiu um pregador judeu que deu origem às histórias, mas que foi muito mitificado depois. Certo. A visão mais acadêmica. E outros, tipo a Caroline e o Fábio, admitem que pode ter existido, mas acham a questão meio secundária, não se aprofundaram nisso. Uau, que viagem por tantas ideias. Fazendo um balanço aqui, né? Fica muito claro que, olhando para essas entrevistas, a cosmovisão ateísta e agnóstica no Brasil é, nossa, muito diversa. Tem aquela unidade forte na descrença em deuses e na defesa da laicidade, isso sim, mas fora isso, é uma variedade imensa de filosofia, política, economia, até ética. Exatamente. E além dessa diversidade toda, tem uns temas que voltam sempre com força, né? A valorização da razão, da evidência como guia, a ênfase na nossa capacidade de agir, de escolher, de mudar as coisas, a tal da agência humana. Uma preocupação bem clara com justiça social, mesmo que os caminhos para chegar lá sejam diferentes. Uhum. E por baixo de tudo isso, um apreço muito grande pela liberdade. Liberdade de pensar, liberdade dos dogmas, liberdade para construir o sentido da própria vida. Para quem acompanha a gente, talvez essa análise toda sirva como um convite, né? Para olhar além do estereótipo. Mostra como visões de mundo diferentes, incluindo as que não partem da crença no divino, lidam com as grandes questões humanas de jeitos complexos, ricos e, no fundo, muito humanos. Com certeza não tem uma cartilha do ateu, né? Com resposta única para tudo. De jeito nenhum. E isso deixa a gente com uma provocação final para pensar.
Se existe tanta diversidade dentro de um grupo que a gente rotula como ateu ou agnóstico, até que ponto esses rótulos ajudam mesmo a gente a entender a visão de mundo de alguém? Ou será que, em certo ponto, eles mais atrapalham do que ajudam, sabe? Impedem a gente de ver a riqueza, a singularidade de cada um. Fica aí a questão.